Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um questionamento que eu tive nesses últimos dias, sobre como que eu consigo dar certeza que através do que eu ensino, você vai conseguir fazer aí na sua casa um pão de qualidade, tanto quanto o pão que eu faço na minha casa. Então eu vou te explicar de onde vem essa minha certeza, de onde vem a garantia de que você consegue, se você utilizar as técnicas que eu te ensino, você consegue fazer um pão de qualidade aí onde você está. Primeiro passo, a identificação da sua farinha. Identificar a farinha que você tem na sua mão vai fazer com que você consiga compreender quanto de hidratação você vai conseguir trabalhar dentro da sua massa. Então, digamos que eu te passe uma receita de um pão básico, com água, farinha, fermento biológico ou levain e sal. Digamos que seja um pão básico. Só que a minha farinha tem um percentual de 12%. E aí eu coloco lá na minha receita que você deve utilizar uma hidratação de 70%. O que é essa hidratação de 70%? Para cada quilo de farinha, você tem que colocar 700 gramas de água. Só que esta é uma receita para o meu pão, para o meu preparo. Então, o primeiro passo para que você compreenda como você vai trabalhar aí na sua casa e ter bons resultados é identificar o percentual da sua farinha. Como você identifica o percentual da farinha? Aqui no descritivo do vídeo, eu vou deixar o link para um vídeo onde eu coloquei no passo a passo, expliquei no passo a passo como você vai encontrar esse percentual de farinha, esse percentual de proteína da sua farinha, para que você consiga fazer as adequações e compreender qual farinha que vai ser melhor para você comprar, para que você trabalhe em casa. Então, voltando na receita. Digamos que aí na sua casa você tenha uma farinha com 9% de proteína e você vai colocar esse 70% de hidratação, que eu indiquei numa receita. Isso é uma reprodução de receita. Isso não é pensar a receita. O que eu quero que você compreenda e o que eu quero que você saiba é a compreensão da receita, que você olhe para aquilo e consiga adequar um receituário à sua realidade. Porque reproduzir receita nunca irá dar bons resultados, porque os seus ingredientes são diferentes dos meus, a temperatura da sua casa é diferente da minha, a temperatura dos seus ingredientes são diferentes dos meus. Então eu tenho que começar do início, e o início é a farinha. Digamos que você tem então os 9% de proteína na sua farinha e você coloca os 70% de água. O que vai acontecer? Vai virar uma meleca. Esse pão vai ser um pão bem estruturado? Uau! Vai crescer? Vai dar um salto de forno lindo? Muito dificilmente. Se você fizer um milagre da fé, você vai conseguir, senão você não vai conseguir. Tem uma farinha que eu conheço, que é a farinha bioorgânica de Realeza, que ela é uma das raras exceções, porque ela é uma farinha orgânica, ela tem 10% de proteína, já comprei lotes que tiveram 10,5%, 11%, mas em geral ela tem 10% de proteína. Ela aguenta uma hidratação imensa. Farinhas orgânicas saem um pouquinho da curva em relação ao percentual máximo de proteína que ela vai aguentar. Farinhas tradicionais de supermercado, vamos sempre pautar que 9% é uma farinha fraca para fazer estruturar um pão que você quer que dê um salto de forno bonito. Então, para uma alta hidratação, para um pão super hidratado, uma farinha de 9% não é a mais indicada. Já, se você for fazer um pão com uma farinha de 9% de proteína, só que não é um pão super hidratado, é um pão que tem 60% de hidratação. O que é 60% de hidratação? Se você tem 1 kg de farinha, você vai colocar 600 gramas de hidratação, ou de água, ou de leite, ou da soma dos ingredientes hidratantes. O que é essa soma dos ingredientes hidratantes? Se você tem 1 kg de farinha e vai colocar 60% de ingredientes hidratantes, a soma de todos os ingredientes não podem ultrapassar 600 gramas, que são ingredientes hidratantes. Água, leite, suco, vinho, ovos, óleo, gordura, eles vão auxiliar a hidratação deste pão, a hidratação da sua massa. Então você não pode, numa farinha tão frágil, ultrapassar 60%. Existem alguns pães que têm na sua composição, na sua receita base, 60% de hidratação. Só que você vai fazer com uma farinha um pouco mais proteica, um pouco mais rica em proteína, e você percebe
que você não consegue trabalhar isso de uma maneira bacana. O teu pão fica seco, você coloca todos os ingredientes hidratantes, a sua massa parece que ela vai rachar, tá dura, tá esturricada. Aí é o momento que você vai pensar a sua receita, deixar de reproduzir um receituário e vai pensar a sua receita. E é isso que eu sempre quero te passar, é isso que eu sempre quero te ensinar. Como você vai pensar a sua receita. A partir do momento que você compreende isso, você olha para aquilo e fala, olha, eu já coloquei 60% de ingredientes hidratantes aqui nessa massa. A minha massa está dura. E massa dura vai originar um pão endurecido. Não tem milagre. Não tem como um pão extremamente ressecado, uma massa extremamente ressecada, surgir um pão super macio depois. Não tem como. Você precisa acertar na hidratação correta. Então, se você percebe que a sua massa está pedindo mais hidratação, você vai lá e coloca mais 1% de água. Por que eu faço essa correção de 1 em 1%? No máximo de 2 em 2%. Porque eu consigo controlar e vou conseguir conhecer a minha farinha. Então, vamos voltar lá. Tenho minha estrutura do pão feita. E estou percebendo que 60% de hidratação é pouco para essa minha farinha. Então, eu vou lá. Se eu coloquei, digamos que eu coloquei 1 kg de farinha e 600 gramas de água. Mas eu percebi que precisa de mais. Então eu vou lá e peso mais 10 a 20 gramas de água. Acrescento na minha receita e anoto. Tudo é anotação. Você vai ter que fazer um diário do seu pão. Porque é assim que você vai conhecer a farinha que você tem aí na sua mão. Porque senão você não vai conseguir pensar e reproduzir receita. Qualquer um reproduz. Você vai lá e pega, fala, eu vou tentar fazer aqui. Deu certo? Não deu certo. E não é o que eu quero, não é o meu intuito. Então, quando você vai lá e corrige a sua massa, coloca mais 2%, introduz, mexe aquela massa, sova aquela massa, para que a água penetre dentro da massa. E você percebe que ainda está ressecada, você anotou, pegou lá uma caneta, pegou um caderninho, anotou, diário do pão X, e ainda está ressecado, então está no momento de você pesar mais 10 a 20 gramas, e vai lá e anota qual vai ser o comportamento da sua massa em relação a 10 a 20 gramas, para que você consiga entender como que a sua massa vai pedir. Então você vai lá e coloca esses 10 a 20 gramas na massa, sova novamente. Não é colocar e mexer rapidamente. Colocar essa água, esse líquido, e vai introduzindo com leveza, para que aquela massa realmente consiga absorver aquele líquido. A partir do momento que ela absorveu, se ela começou a entrar em processo de ficar uma massa mais macia, porém ainda mais estruturada, você está percebendo que essa massa começou a ficar num ponto correto. Isso tudo é importante que você compreenda para que você consiga olhar para a sua massa e falar, poxa, olha, minha massa é diferente da massa dela. Se a farinha dela aguenta 60% somente de hidratação e ela me passou a receita de 60% e a minha receita, a minha farinha não está se adequando a isso, não se prenda ao percentual de hidratação, mas também não vai lá e não coloca 50 gramas de água de uma vez, 100 gramas de água de uma vez, que você pode desestruturar a sua massa. Anota. Colocou mais 2%? Anota. Misturou, percebeu que ainda está um pouco ressecada, que ainda a massa está endurecida, que você não consegue ainda perceber maciez na sua massa? Vai lá e coloca mais 1%, para fechar os 65%, para você verificar se realmente a sua massa vai precisar mais do que 65% de hidratação. Porque muitas vezes pães bem estruturados, pães de forma, pães de cachorro-quente, pães de hambúrguer, que não são naturalmente pães super hidratados, 65% é o teto que eu coloco de hidratação. Mesmo numa farinha com um teor proteico alto, porque é trabalhar a hidratação, trabalhar a inserção desse ingrediente, trabalhar a absorção desse líquido dentro dessa massa. Então não é rápido que isso acontece, você tem que trabalhar a temperatura desse ingrediente dentro da sua massa, vai fazer com que a diferença aconteça para o seu pão e para o meu pão. Isso é importante também. E o que é essa questão da temperatura? Por que eu falo muito sobre temperatura? Não adianta você hidratar o seu pão da maneira correta, fazer tudo da maneira correta, e chegar lá no final da sua sova, sovar, como se não tivesse nenhum problema esse excesso de sova. Porque o excesso de sova também pode dar um efeito rebote em relação a endurecer a sua massa. Você vai sovando, vai superaquecendo e a massa não quer ser superaquecida, ela precisa de relaxamento.
Então, muitas vezes, principalmente em pães feitos com levain, você não precisa fazer a sova do início ao fim numa contínua. O que isso significa? Se o seu pão é com levain, com fermento natural, você vai começar a sovar e você percebe que a massa começa a superaquecer, você pode parar de sovar, cobrir bem essa massa e levar para a geladeira para que a massa baixe a temperatura e você mais tarde volte a sovar novamente. Você não precisa sovar numa contínua, não vai ter problema. Já o fermento biológico é um pouco diferente, você não consegue dar esse tempo muito longo, muito espaçado, para que a tua massa baixe bem a temperatura, para que você volte com essa massa e volte a continuar a sova. O que você consegue fazer, que eu indico sempre bastante, para que você consiga numa contínua fazer a sova e a finalização do seu pão, é utilizar ingredientes líquidos gelados. Eu sempre, por exemplo, se a minha temperatura ambiente estiver em 30 graus, e na época de verão, no nosso país é muito fácil isso acontecer, em diversas regiões, eu coloco uma água gelada. Água gelada de quanto? Água gelada de 10 graus, água gelada de 7 graus. Para quê? Para que a massa como um todo, quando eu tenho uma água de 7 a 10 graus e eu introduzo ingredientes à temperatura ambiente, e o meu ambiente está a 30 graus, a tendência é que não fique nem no 10 nem no 30, vai ficar no intermédio. Então você vai sovando e você vai utilizar um termômetro como esse aqui, semelhante a esse daqui. Deixa eu colocar mais pertinho aqui para você poder ver. Semelhante a esse, para que você consiga controlar a temperatura da sua massa. Como? Simplesmente espetando na sua massa. Isso aqui, ó, ele vai medir a temperatura de quanto está a temperatura da sua massa. Se ela estiver a 23 graus, 24 graus, para de sovar. Deixa essa massa descansar. Mesmo que ela seja com fermento biológico, seja seco, seja fresco. Para de sovar antes de chegar no ponto de véu e deixa que o relaxamento dessa massa nos processos de fermentação finalize o desenvolvimento desse glúten a ponto de que o seu pão fique perfeito, a ponto de que sua massa tenha a leveza e a estruturação correta. Por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil você deixar a sua massa relaxando, deixar a sua massa descansando e conseguir com que ela se estruture e feche esse glúten, essa cadeia de glúten, do que você superaquecer a massa e fazer com que esse fermento entre em processo de ativação antes da hora. O fermento biológico, seja seco ou seja fresco, a partir de 25, 26 graus, ele já começa o processo de acordar. O que é esse processo de acordar? Você tem lá o fermento biológico seco e fresco descansando a beleza deles. Você introduz na sua massa e começa a sovar. E ele ainda não está ativo, ele ainda não está se proliferando. Mas, se ele passar dos 26 graus, ele acorda. Ele acorda e ele começa a fazer o papel dele. E qual é o papel do fermento biológico? O papel dele é fazer com que essa massa, esse fermento se prolifere, se alimentando dos açúcares naturais da sua farinha. Se tiver um açúcar extra na sua receita, também vai se alimentar desse açúcar extra. Mas não necessariamente precisa haver esse açúcar extra na sua massa para que você consiga ter esse alimento para o seu fermento. A própria farinha possui açúcar natural. Ele vai se alimentar desse açúcar da farinha que está ali dentro do amido da farinha e vai entrar em processo de proliferação. Então ele vai se proliferando. Só que se sua massa estiver ainda em processo de sova, o que você está fazendo? O teu fermento está se proliferando, você está sovando. O gás que o fermento está liberando, que é o dióxido de carbono, ele, ao invés de ele ficar preso dentro da massa, ele vai se soltando, vai se soltando. E o que é o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é o gás que faz com que o seu pão cresça. Quando o teu pão está quietinho ali e você deixa ele pequenininho assim, de repente você vai lá e ele está maior. O que acontece? O que aconteceu ali? O fermento entrou em processo de proliferação, liberou o dióxido de carbono, que num pão que está com uma cadeia de glúten fechada, ele não encontrou escape para ele poder sair, então ele fez com que a sua massa crescesse. Só que se você está sovando e o fermento está em processo de proliferação, ele não tem como se manter ali dentro, ele vai escapar. E isso vai resultar num pão lá na frente mais pesado, um pão mais batumado. Então a temperatura ela é extremamente importante porque você cuide. E este termômetro é um termômetro simples de se ter. Não existe somente esse tipo de termômetro. Existe também o termômetro a laser. Tem a questão, se você vai comprar o termômetro a laser, entre esse termômetro e o laser, esse é mais barato. Se você puder comprar o laser,
ótimo. Se você não puder, ótimo também. Fica com esse que tá ótimo. Então, perfeito. Você conseguiu controlar a temperatura da sua massa e conseguiu parar de sovar naquele momento certo. Você vai deixar o seu pão descansando para poder ter o relaxamento. Teu pão tá relaxando e você vai pensar assim, e agora? Quanto tempo eu tenho que deixar o meu pão relaxando? Eu posso te indicar tempo, posso te indicar aspecto de massa. E aqui não existe uma regra fixa. O seu pão tem que fermentar por X tempo efetivamente. Porque muitas vezes eu posso te indicar para descansar 15 minutos a primeira fermentação, posso te indicar para descansar 30, posso te indicar para descansar 1 hora. Isso tudo vai depender do tipo de massa que você está trabalhando, do tipo de fermento que você utilizou, qual foi a maneira e a temperatura externa que você está inserido, a temperatura da sua massa, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, em média, um pão que tem ali um torno de 2% de fermento biológico seco, a cada quilo de farinha, você tem 20 gramas de fermento biológico seco, é um pão que vai fermentar com mais rapidez. Ele não é um pão de fermentação mais longa, é um pão de fermentação mais curta mesmo. Só que esses pães, eles vão crescer rápido. Se você deixar na sua mesa, na sua bancada, 30, 40 minutos, 1 hora, eles parados, num formato de bolinha, descansando, relaxando esse glúten, essa massa vai crescer bastante. Pode crescer tanto a ponto de desestruturar a sua massa. E não é isso que você quer. Então, eu gosto de reforçar esse crescimento, essa força da massa, baixando essa fermentação entre 15 e 30 minutos para pães com fermento biológico e a cada 30 a 1 hora para pães com fermento natural. Por que tem esse tempo? Por que tem essa distinção de tempo? Exatamente por causa dos fatores que eu falei, de temperatura externa, tua temperatura ambiente, temperatura dos seus ingredientes, a temperatura da massa que você está fazendo, tudo isso vai ser levado em consideração. Quantidade de fermento que você colocou, se você colocou menos fermento biológico seco, você vai ter mais, você vai ter uma longa fermentação. Se você colocou mais fermento biológico, você vai ter uma curta fermentação. Tudo isso vai trabalhar e constituir o resultado final da sua massa. Então, Andressa, mas como que você vai me garantir? Tudo tem que ser explicado. Para que você consiga ter resultados de qualidade aí onde você está, através de uma técnica que eu te explico aqui à distância, você tem que prestar muita atenção no que eu estou falando. Segundo, tem que ter os instrumentos para que você consiga medir a temperatura, senão você não vai conseguir. Senão você vai chegar na sua casa e vai falar o quê? Eu acho que a minha temperatura do pão estava X, mas achar não é certeza. E para que você consiga controlar e consiga ter sempre resultados semelhantes, é importante que você utilize ingredientes com o mesmo resultado, temperaturas semelhantes, para que você consiga ter resultados parecidos. Para que você mantenha um padrão, você tem que trabalhar e conhecer aquilo que você está trabalhando. Porque se hoje você trabalha com uma farinha anaconda, digamos, amanhã você trabalha com a Venturelli, depois de amanhã você trabalha com a bioorgânica, você não vai conseguir padronizar qual é a hidratação correta da sua massa, porque para cada farinha a hidratação vai ser diferente. Você não vai conseguir padronizar temperatura se você faz um pão com anaconda no inverno e pão com Venturelli no verão. Os comportamentos são completamente diferentes. Então, eu tenho que te explicar isso e vou falando isso. E esse é um vídeo mais para falar sobre o todo. Para falar que através do que eu te ensino, mesmo sendo por computador, mesmo sendo online, eu consigo te ensinar, te levando para analisar, te levando para análise, te levando para o pensamento. Através do momento que você consegue compreender a receita, você consegue executar qualquer receita onde você estiver. Então, feito isso, feito a massa, passou pelo processo de baixa de fermentação, Andressa, dentro de todas as técnicas que eu conheço, todas as técnicas que eu já aprendi, já testei, um pão com fermento biológico, eu gosto de trabalhar com 3 fermentações. A primeira fermentação é o primeiro relaxamento, que é onde eu paro de sovar e geralmente eu faço minhas sovas na mão, porque os meus pães são feitos em casa. Raramente eu faço uma sova em batedeira. Primeiro porque nem todo mundo tem batedeira em casa, e se eu, que sou a professora, que estou tentando te ensinar, só consigo fazer pão de boa qualidade numa batedeira, como que eu vou te ensinar a fazer um pão de boa qualidade na mão? Então eu tenho que usar a minha mão também para poder fazer um pão de qualidade. Então,
A minha primeira fermentação eu deixo para poder fazer aquele relaxamento, para que o desenvolvimento do glúten finalize. A segunda fermentação eu utilizo para fazer a divisão da massa. Então, digamos que eu tenha feito 1 kg de farinha. Aí ficou uma massa grande lá de 1,9 kg. A partir de 1 kg de farinha, digamos, dependendo da quantidade de ingredientes extras que você vai colocar. Mas digamos que seja 1,9 kg. Dificilmente você vai ter uma forma na sua casa que caiba esse 1,9 kg de massa. Então, nesse processo, onde você vai baixar a fermentação depois da primeira fermentação, é onde você vai cortar a sua massa, vai bolear a sua massa e vai deixar descansar por mais um período. Este período também é a sua temperatura que vai dizer a sua localização, a temperatura do seu ambiente, a temperatura da sua massa, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu boleio e deixo a massa descansando novamente. Muitas vezes eu faço teste na própria massa. Que teste é esse na própria massa? Quando você for entrar nessa segunda fermentação e bolear, tenta pressionar a massa para você ver o que vai acontecer. Você pressiona a massa, ela afunda e volta, muito rápido. Ela afunda e volta. Quando a massa está pronta para ir para o próximo passo, para a próxima etapa de fermentação, você aperta a massa e geralmente ela afunda e não volta mais. Este é o ponto para uma próxima modelagem, não para levar ao forno. Então, a próxima modelagem, que é a modelagem final, é onde eu baixo a fermentação novamente dessa massa, faço a modelagem deste pão e coloco na forma final. Desta forma final, eu vou deixar ele dobrar de volume ou vou fazendo o teste de dedo. O teste de dedo, eu aperto a massa. Se a massa afunda e volta rapidamente, falta fermentação. Se eu aperto a massa, ela afunda e vai voltando devagarinho, tá no ponto para ser levada ao forno. Se eu aperto e ela não volta mais, significa que passou da fermentação e talvez o seu pão fique um pouco mais pesado do que ficaria se tivesse ido ao forno no momento certo. Então, você tem que conhecer a sua massa, você tem que conhecer a sua farinha. Muitas vezes as pessoas se frustram porque fazem um pão uma vez, querem que o pão saia maravilhoso, unânime, salve, e ele raramente vai sair assim. Por quê? Porque você não conhece os ingredientes que você tem. Porque você está testando a técnica. Tem vezes, e pães que eu crio diferentes receitas, que eu vou testando diversas hidratações, diversas inserções de ingredientes. Quais os tempos dessas inserções? Quais os tempos de descanso? Tempos de temperatura? Percentual de fermento biológico? Percentual de levain? Tempo de forno? Tudo isso eu faço e anoto. Faço e anoto. Eu tenho o diário do pão. Quando você cria um diário do pão, você consegue distinguir como a sua massa vai se comportar diante dos seus preparos. E é isso que eu acho que é o mais importante para que você consiga compreender e saber fazer pão. Porque se eu te der uma receita, você não tem que ficar completamente feliz com uma receita apenas. Se eu te der uma receita e sem técnica nenhuma, falar assim, tá aqui a receita, boa sorte. Você raramente vai conseguir reproduzir esse pão com excelência se você não tiver conhecimento sobre isso. Se você não souber como lidar com aquela informação. Eu tenho essa receita, então eu só vou misturar todos os ingredientes de uma vez, vou sovar, vou deixar descansar, descansou, modelei, cresceu, dobrou de volume e levei para o forno. Ficou um pãozão massa. Vai dar pão? Claro que vai. Mas não vai ser o melhor resultado. Então, o pulo do gato, as técnicas que fazem e farão com que o seu pão seja e esteja com resultados melhores, que são muito mais importantes do que a receita em si. Ok, chegou lá, você verificou então que o seu pão cresceu, dobrou de volume, aperta a massa afunda e volta lentamente, perfeito, está no momento de levar para o forno. Lembre-se sempre que pães precisam de forno quente. E por que precisam de forno quente? Para que ele já entre e dê um salto de forno. O que é esse salto de forno? É o primeiro crescimento onde ele vai dar aquele crescimento rápido. Porque o fermento ele vai receber um aquecimento rápido e vai crescer e logo aquele fermento começa a morrer. Então você não vai comer um pão que o fermento está vivo lá depois. Porque o fermento morre lá dentro do forno. Só que se você coloca o pão
Num forno frio, ele vai crescendo lentamente conforme o aquecimento gradativo do seu forno. Você perde a possibilidade e a oportunidade de dar esse salto de forno no seu pão. Aí vem a questão da temperatura. Mas quanto devo colocar de temperatura para o meu pão? Depende da sua massa. Você pode trabalhar com massas que demandem 160 graus no seu forno, massas que demandem 210 graus no seu forno, 220 graus no seu forno. E o que está marcando lá fora nem sempre significa que é exatamente o que está marcando lá dentro. Então, sempre analise isso. O que está marcando lá dentro do seu forno não é o mesmo que está marcando lá fora. E como é que você vai saber qual é a temperatura interna? Aí entra em jogo esse segundo termômetro aqui, ó. Este termômetro eu utilizo muito e, ó, tá vendo que ele tem como pendurar? Aqui em cima, ó, você pendura dentro do forno, na grade do forno. E você vai fazer o teste, você vai conhecer o seu forno. Você vai colocar esse termômetro, vai ligar o teu forno. Lá na parte externa, você coloca 180 graus. Marca 180 graus lá fora e coloca esse termômetro lá dentro. Ele vai te dizer a temperatura real do seu forno lá dentro, para que você consiga compreender qual é a temperatura real. Porque não adianta se o seu forno marca lá fora 180 graus e dentro ele está a 200, você vai colocar uma massa mais enriquecida, que tenha mais gordura, que tenha mais açúcar, que seja uma massa mais enriquecida mesmo. Você não pode colocar numa temperatura tão alta, porque senão ele vai caramelizar os açúcares dessa massa com mais rapidez. Fica aquele pão com aspecto de queimado por fora e cru por dentro. Ele precisa de uma temperatura mais baixa para que ele consiga gradativamente aquecendo a massa por dentro, cozendo esta massa na parte interna e fazendo com que esse pão expanda sem escurecer demais na parte externa. Tudo tem o porquê. Não adianta você falar assim, mas por que eu tenho que fazer tal etapa do pão? Porque é assim. Porque assim não é a resposta. Você tem que saber qual é a resposta. Porque se você não souber, você não consegue controlar, você não consegue entender e fazer isso aí na sua casa. Então, feito isso, colocou lá, distinguiu, descobriu que o seu forno, digamos, né, vamos usar uma hipótese, que o seu forno marque 180 lá fora e esteja 200 lá dentro. Então, você já descobriu que você vai ter que baixar a temperatura de fora para que dentro ele também esteja menor. E aí você vai fazer teste. Se o meu pão é doce, é um pão enriquecido e eu não posso ultrapassar 180 graus lá dentro do meu forno, então eu preciso saber qual a temperatura externa que eu preciso ter para que eu consiga ter aos meus 180 graus reais. Outro detalhe, que é bem importante. Fez o teste, tá lá 180 fora, 200 lá dentro, abre o seu forno e faça uma simulação, como se você estivesse colocando uma massa de pão lá dentro. É o tempo, faça a simulação desse tempo. Pega, vamos fingir que essa caneta aqui é uma forma. Abriu o forno, tá marcando 200 graus internos. Faça uma simulação como se você estivesse colocando uma forma lá dentro. Tira a mão, faça esse movimento, fecha o forno e olhe a temperatura que está marcando o seu termômetro. Ele vai baixar, porque você teve esse escape de calor dentro. Mas para quanto ele baixou? Para qual temperatura ele foi? Digamos que ele estivesse em 200 e o tempo que você abriu o teu forno, colocou o seu pão lá dentro e tirou a sua mão, fechou de novo a porta, ele foi para 170, digamos. Só que você precisa de 180 para esse pão. Então você sabe que lá no começo você tem que colocar o seu forno na parte de fora com uma temperatura mais alta, para quando você colocar o seu pão dentro do forno e a temperatura cair, você já não perca tanta temperatura. Então, você já coloca o teu pão, você percebe que você não vai perder tanta temperatura, lá na parte de fora você já vai e baixa a temperatura para a temperatura que você sabe que lá dentro será 180, independente da temperatura que estiver lá fora. E isso você só vai conseguir descobrir se você fizer o diário do seu pão, o diário dos seus processos. Porque se você não lembra o processo que você fez no pão anterior e tenta reproduzir um outro pão e fala, deu errado de novo, mas deu errado por quê? O que você fez de diferente em relação ao outro pão? E é simples, você não precisa fazer isso para sempre. Você precisa fazer isso até que você conheça os seus equipamentos, para que você consiga controlar. Beleza,
Você acha que aí chegou o final, que depois é só ir no olhômetro e ver, eu acho que o meu pão tá pronto. Aí também mora um outro perigo, muito grande, muito grave. Se você acha que você coloca o seu pão lá dentro e tá tudo bem, aí você pode errar no final. Pode ter feito todas as etapas certas e lá no final você pode errar. Lembra esse termômetro aqui que eu falei para vocês, que eu mostrei para você? Ele não serve somente para poder medir a temperatura da sua massa no começo. Ele serve também para medir a temperatura da sua massa no meio da sua massa, lá no final. Tipo, minha massa está com aspecto dourado por fora. Eu acho que ela está pronta. Mas não tire um pão do forno no achismo. Você vai espetar um cantinho do pão. Digamos que aqui seja forminha. Você vem aqui no cantinho assim, e espeta o seu pão até o meio dele. Até o meio, não atravessa, também não resolve, né? Então você vem aqui até o meio dele, espeta e deixa ele medir a temperatura interna dessa massa. Se ele chegar a 90, 91 graus, dependendo da massa, pode ser que ele esteja quase pronto. Se for um panetone, se for um brioche, eu tiro ali em torno de 92 a 94 graus, tiro do forno para manter a umidade, manter aquele pão mais fofinho, tiro, coloco essa massa numa grade, onde tenha espaço para que ele possa ventilar muito bem e resfriar esse pão, para que ele finalize a cocção com a umidade que está ali dentro. E por que eu falo isso? Porque se você tira o seu pão, você mede a temperatura lá, então o pão está 101 graus, digamos, né? Tá 101 graus. Você tirou, você perdeu lá dentro do forno grande parte da umidade dessa massa. E o que acontece quando você faz isso com um pão? Sabe quando você tira o pão do forno, corta quentinho, ele tá lá lindo, maravilhoso, saindo vapor, mas no dia seguinte ele amanhece endurecido, ressecado? Você tem onde você cortou o pão no dia anterior, ele tá com uma capa ressecada? Aí mora o perigo também. Perigo do quê? De acontecer alguma coisa errada? Não. Mora o perigo de você não fazer o melhor pão, de fazer um pão com a melhor qualidade que você pode fazer. E muitas vezes é questão de pulo do gato. É questão de detalhe pequeno que você não sabe, que você não consegue mensurar. Tirando o pão antes, na temperatura certa, você consegue manter a umidade correta dentro dessa massa. E essa umidade é importante que esteja dentro da massa. Que você não corte esse pão quentinho. Porque essa umidade faz parte da finalização do cozimento dessa massa. Quando essa umidade consegue se dissipar da maneira correta dentro desta massa, e você corta esse pão somente depois de frio, você não vai ter pão com aspecto de cru, você não vai ter um pão com aspecto de ressecado no dia seguinte, você terá o pão com o melhor resultado que você poderia ter. Então, é por isso que eu garanto que quando eu ensino para você uma técnica, você consegue reproduzir na sua casa com excelência, porque eu te dou as ferramentas certas para que você consiga fazer isso. Então, essa é a resposta da pergunta, do questionamento que me fizeram de como eu garantia o resultado de um pão bem feito na sua casa. Eu descrevi o processo, descrevi o processo total, do início ao fim de um pão, de maneira assim mais resumida. Claro que eu poderia ir muito mais a fundo, mas farei mais vídeos ainda para poder ir mais a fundo nesse assunto e poder tratar isso mais individualmente, cada etapa. Hoje eu falei sobre todas as etapas para que você pudesse compreender que é possível você fazer um pão sim na sua casa, somente sabendo as técnicas. Que as técnicas vão fazer com que você deixe de reproduzir receita e passe a pensar a receita. Que para mim isso é muito mais importante. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, deixa seu comentário, eu te respondo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clica no sininho para que você consiga receber sempre as minhas notificações de novos vídeos postados no canal, porque frequentemente estou postando vídeos aqui. E não fique com dúvidas. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo. Obrigada, até o próximo vídeo.